Sem marcador. Tocar duas vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dela. Damos graças a Ele, porque nós estamos aqui para mais uma vez gravar uma semente de luz. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno ou a Justiça de Deus. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, que é a manifestação dos Espíritos. No capítulo 9, nós gravamos o que é demônio ou daimon. E nós sabemos que daimon, demônio, quer dizer espírito ou alma, ou alguém que faz o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Não é Satanás, como a igreja prega, não. O Satanás que a igreja criou. Primeiramente, nós vamos falar, que nós já explicamos, né, o que é demônio. Agora nós vamos falar da manifestação da igreja e do Satanás, né? Porque Satanás é uma figura impregmática, criada por ela, para fazer oposição ao bem, à luz. Porque como nós ensinamos no nosso estudo, que a igreja, a religião, ela está sempre na contramão da verdade. É só você conferir os nossos estudos e nos acompanhar dentro da Bíblia e dentro do Evangelho. Você vai ver que nós temos razão. Por exemplo, Satanás que a igreja criou. Quando ela não aceitou a primeira criação do homem, porque Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, no mesmo dia, e abençoou. A igreja não aceitou, criou o segundo casal, Adão e Eva, e amaldiçoou. E criou também, junto a ele, a figura de Satanás. Qual é a finalidade, o propósito desta figura? É colocar terrorismo, é amedrontar, é fazer com que os seus seguidores seguem por medo, não por amor. Pensando bem na visão da igreja, Satanás, ele ajuda mais o homem do que próprio Deus, do que próprio Jesus. Porque ele obriga o homem. Aquilo que Deus faz por amor, respeitando o livre-arbítrio. Por em nome dessa figura, em nome de Satanás, a igreja matou centenas de famílias na Inquisição, queimando-o na fogueira, nos martírios mais terríveis que você possa imaginar. Dizia os inquisidores que quando alguém se levantasse contra a igreja, não pagasse a indulgência, ele estava sendo possuído por esse espírito chamado de Satanás. Não é espírito, Satanás não é espírito, porque ele não tem a liberdade de redimir. Ele foi criado na mentira, prega mentira e vai morrer na mentira, porque ele é uma mentira. Em nome desse Satanás, ele matou Joana d'Arc, aquela menina de 19 anos, que envergonhou o exército da cruzada da igreja e o exército
da França, porque ele não conseguia vencer o adversário que estava atacando a França. E ela, ouvindo a voz do céu, a voz de Maria de Nazaré, ela conduziu o exército e ganhou a guerra. A igreja não sabia como explicar. Então, Fazer login criou na uma rede tese Vivo. que a voz era de Satanás. Eu quero dar uma pausa na gravação para fazer uma reclamação à locadora Vivo. Dizer ao mundo, a vocês, que a Vivo não é Vivo, é um zumbi, porque ela não deixa a gente trabalhar. Eu tenho 89 anos, sou deficiente visual. Eu preciso do celular para gravar. Eu desliguei todo o sistema de internet e a Vivo faz propaganda, ela atrapalha o meu trabalho. Eu quero dizer para essa empresa que tira a mão do meu bolso. Larga Deus, senhor. Já não chega o governo tirar 60% do nosso salário? Ainda vocês querem tirar o resto do nosso salário? Tenha moral, tenha respeito com os seus clientes. E vamos progredir o nosso... Isso é Satanás, isso é demônio. É pessoas que estão sempre na contramão da realidade. Na igreja evangélica, Satanás é considerado como príncipe. Porque quando Jesus responde à pergunta da igreja, que ele não veio para condenar o mundo e nem julgar, porque ele veio para salvar, porque o príncipe desse mundo já está condenado, disse o Senhor Jesus. E os evangélicos protestantes, eles pregam que quando Jesus diz o príncipe desse mundo, ele estava referindo a Satanás. O príncipe desse mundo não é Satanás e nem demônio. O príncipe desse mundo é o homem. O homem é que governa o mundo. Não é espírito, não. É o corpo material. O mundo é material. Por isso que Jesus disse, o meu mundo não é. Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Referia-se ao mundo material e o mundo da igreja, da política. E os evangélicos protestantes, eles, isso eu não estou inventando, eu ouvi várias vezes, pastores pregando na igreja, usado pelo Espírito Santo, porque a igreja que não manifesta Satanás não tem poder de Deus. Tudo o que acontece, que eles não têm explicação, alguém tem que levar a culpa. Adivinha quem leva a culpa? Satanás. Essa figura que não existe. Se o pastor, se a mulher do pastor adultera, a culpa é de Satanás. Se ele comete algum erro, transgride a verdade, a culpa é de Satanás. Eu ouvi uma palestra de um pastor que dizia estar revestido do Espírito Santo. Que Deus criou o peixe, Satanás criou a serpente. Deus criou a luz, Satanás criou as trevas. Deus deu a vida, Satanás criou a morte. Você percebe, a imbecilidade, a falta de conhecimento de quem não quer ouvir nem enxergar? A igreja colocou na boca de Jesus, no Evangelho de Mateus, que quase 30% do Evangelho de Mateus foi manipulado pela igreja. Coloca na boca de Jesus o que Jesus disse que ele nunca disse, foi a igreja que disse. Por exemplo, essa passagem, que ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz, porque foi expulso de lá. Agora, raciocina. Você que tem algum neurônio na cabeça. Se Satanás é treva, como é que ele pode cair e formar um raio? Raio é formado por luz. Treva não tem, é ausência de luz. Então vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 3,
João escreve que ninguém sabe das coisas lá de cima, a não ser ele, o primogênito de Deus, o único. Jesus fala, o único que de lá desceu. Como é que depois ele vai dizer que Satanás caiu de lá? Então ele não é o único. Evangelista Mateus, evangelista Marco, escreve no batismo que quando Jesus foi batizado, o Espírito levou ele para o deserto. Eu não sei que espírito que é, se é o espírito de Satanás ou se é o Espírito Santo deles. Porque se o Espírito Santo fez isso, a gente não precisa ser Satanás não, né? E lá ele ficou durante 40 dias, 40 noites em jejum, sendo tentado por Satanás. Pergunto a você, quem escreveu isto não tem ideia do que é Jesus, não conhece Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele fala várias vezes que a glória dele está desde o começo da criação deste planeta Terra. Jesus está na escala mais alta, ele é Messias, ele é da nossa escala que nós conhecemos, que está na hierarquia mais alta. Por que é que Jesus tinha que vir provar para a igreja? Porque Satanás é uma figura da igreja, ela não existe. Que ele era o Filho de Deus e que ele tinha que jejuar 40 dias. Se quando ele, na pregação, os sacerdotes, os fariseus, os religiosos da época, que incomodavam porque os discípulos não jejuavam, ele disse, aquele que anda nos meus ensinamentos, que é o ensinamento de Deus, não precisa jejuar. Porque o que entra pela boca não faz mal ao homem. O que faz mal é o que sai da boca. Porque jejum é sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia, coração aquebrantado. A igreja prega que para se santificar tem que fazer penitência. O jejum é uma penitência. O Senhor Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação, que os seus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar, não é pela aparência, não é pelos seus atos, pelas suas vestes bordadas de escarlate, bordadas de fio de ouro, não. Não é por paletós de gravata larga. Só a humildade eleva, meu irmão. Agora, prestamos atenção que a doutrina da terceira revelação, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, Satanás, que a igreja prega, ele existe? E o Espírito da Verdade responde, não, Satanás não existe, porque se ele existisse, ele fosse fosse espírito, ele teria a oportunidade de arrepender. E a igreja criou ele já condenado. Ele nasceu para condenação. Ele não tem nenhuma chance. Porque o perdão e a condenação, quem inventou foi a igreja. Porque o perdão é que gera o dinheiro. Porque é ela que dá o perdão. Mas você tem que pagar, não é de graça. Enquanto o Mestre Jesus nos ensina que dai de graça o que de graça recebeste. Você, por acaso, você recebe esses dons, você pagou para ter este corpo. Tudo é de graça. Esse universo nos foi dado de herança. Nós não pagamos nada. Você pode entender isso, menina? A finalidade do homem, porque a igreja é a direção do homem. A igreja não tem culpa. A culpa do mundo está no que está é a igreja e os políticos. O mundo não terá paz enquanto for dominado pelos políticos e pela igreja, pela religião. Porque se você examinar na história do mundo, em nenhum lugar a igreja, a religião, os políticos conseguiu trazer paz
unir a humanidade. Eles não vão conseguir, porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, preconceituosos. Preconceito ele separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos garante que reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus pode te libertar dessa escravidão Fazer religiosa. login na rede. Só Vivo. o Evangelho de Jesus pode te libertar da senzala que nós chamamos de igreja. Só o Evangelho de Jesus, o amor de Deus, pode nos libertar dessa ignorância da vivo, que não deixa a gente trabalhar em paz. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Eu convido a você a participar conosco, para que nós pregamos esse evangelho que liberta, esse evangelho que não custa nada, você recebe de graça. Esse evangelho que nos ensinou que somos eternos, provou a imortalidade da alma, provou que a morte não existe e que nós somos filhos legítimos do Deus Altíssimo. A igreja diz que não, diz que nós somos filhos adotivos por causa de Adão e Eva, que ela criou, só porque ela quer. Mas Deus, a sua benignidade dura para sempre. Jesus é a nossa única porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, o único pastor. Este da tua igreja, que se diz pastor, é lobo vestido de ovelha. Jesus é o único caminho. Não é a Bíblia, não. Não é a igreja, não. O caminho é o Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus. Presta atenção, minha. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Então é tempo de você, irmão católico, irmão evangélico, irmão israelita, aceitar Jesus como seu libertador, porque ele é o Messias. Queira você querer ou não querer, ele é o Messias. E ele está entre nós. Ele não foi embora há 3.000 anos como você prega, não, meu irmão evangélico. Ele nunca nos abandonou. Ele é fiel. Você pode não ser fiel, mas ele é. Ele prometeu que nunca nos deixaria órfãos nem desamparados e que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final do tempo. Onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome orando, certamente ele vai estar aí. É nessa hora que ele entra, quebra todos os paradigmas e nos atende da melhor maneira possível. Você quer comunicar conosco? Entra na USE, a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você vai nos encontrar. Estaremos de braços abertos para receber. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou administrador desse grupo. Seja bem-vindo no nosso meio. Você que escreveu, que está aí pela primeira vez e não escreveu, por favor, escreva aí. Nos ajuda a pregar o Evangelho de Jesus, que é o único que pode trazer paz para a humanidade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.